Carlos, sou engenheiro civil e sócio fundador do Café com Notion. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo, eu também sou sócio do Café com Notion, engenheiro civil. E para quem não nos conhece, o Café com Notion é uma empresa de consultoria de Notion focada em organização empresarial. Então nós temos um braço também de organização pessoal, mas o foco é organização empresarial. Nós trabalhamos com consultorias na maior parte, então nós atendemos diversos tipos de empresas, como por exemplo a QIFI, que já foi um dos nossos clientes, a Legítimos, tem a Bom Beef também, que é uma das franquias que já trabalhou com a gente, e mais algumas outras aí conhecidas que eu não sei citar agora de cabeça. Mas de maneira geral, para quem não conhece o Notion, é um aplicativo assim como o Trello, o Excel e o ClickUp, por exemplo, né, de gestão, só que ele meio que junta os três, né? Então você consegue criar tabelas igual no Excel, você consegue criar aqueles quadros Kanban, né, de gerenciamento igual no Trello, você consegue fazer a gestão de projetos igual no ClickUp. Então, de maneira geral, ele mistura ali vários aplicativos de gestão e organização em um só local. Também, hoje a nossa principal ferramenta de marketing, né, é através do Instagram, onde a gente tem o maior Instagram do Brasil hoje, com mais ou menos uns 100 mil seguidores aí. E é isso, assim, quem quiser nos conhecer, só seguir lá, Café com Notion. E com os fundadores, né, do Café com Notion, um negócio que a gente escolheu para eles falarem um pouco sobre o empreendedorismo deles. Queria saber de vocês qual foi o start para vocês criarem o negócio de vocês. Tá, posso começar? Então assim, nós somos engenheiros civis, né? Então basicamente o start para criar o Café com Notion começou lá atrás com a engenharia civil. Então, desde quando a gente estava estudando e a gente resolveu empreender na engenharia civil, a gente sempre pensava em ter dois braços. Um braço de prestação de serviço e um braço educacional, onde a gente iria aprender com o passar do tempo na nossa profissão e de alguma maneira comercializar o nosso conhecimento com outras pessoas que estão nas etapas anteriores ali do que nós, né? Na faculdade, enfim. Então, com essa ideia de comercializar, de ter conteúdo na internet também, a gente viu no Café com Notion não, né? No Notion uma oportunidade de ser ali o Instagram, onde a gente poderia ensinar as pessoas a utilizarem, organizar a empresa delas com o Notion e tudo mais, até porque a gente utilizou muito o Notion para organizar a nossa própria empresa, né? E a gente também utilizava na época da faculdade e tudo mais. Então, como a gente percebia que geralmente no Instagram você sempre tem ali uma pessoa que é a referência em determinado assunto, por exemplo, no próprio marketing, tem o Pedro Sobral, que é referência no Brasil em gestão de tráfego. Tem ali, que eu conheço pelo menos, o Nelson Williams como sendo uma referência no ramo da advocacia. A gente pensou, no Excel também tem #treinamentos. Mas no Notion, hoje não tem ninguém que é referência, que ensina Notion, que você pensou em Notion, pensou nessa pessoa. Então a gente viu que tinha esse espaço aí da gente tentar se tornar essa pessoa, né? Então, foi mais ou menos esse foi o start. Eu queria saber também como foi que vocês identificaram o mercado, sim, a pesquisa de mercado mesmo, para vocês, que eu acredito que vocês só não arriscaram, só não fizeram nada às cegas. Queria saber se houve uma pesquisa de mercado, como que foi? Show, legal. Eu respondo. Então, o que acontece? Como o Leonardo disse, né? Então a gente abriu uma empresa de engenharia e a gente precisava de algum local para a gente gerenciar a nossa empresa de engenharia. A gente já conhecia alguns softwares que existiam, mas nada era o que a gente precisava. Então a gente foi lá, encontrou o Notion, não encontrou, né? Viu no Notion, um aplicativo que a gente já utilizava, a possibilidade de fazer esse gerenciamento da empresa ali dentro. Então com isso a gente criou um sistema ali dentro, né? Para a nossa empresa de engenharia. E deu muito certo pra gente, funcionou muito bem, a gente estava conseguindo gerenciar todos os nossos clientes,
todos os nossos contratos, o nosso financeiro, e a gente viu, pô, se a gente criou isso daqui e funcionou tão bem pra gente, por que será que pro resto das pessoas não vai funcionar, né? Essas outras pessoas que estão começando agora, será que eles não precisam também disso para começar? Então acho que essa foi uma oportunidade que a gente viu, né? Algo que a gente criou, que a gente não tinha visto no mercado e que era uma possibilidade para quem estava começando também. Qual que é a parte mais difícil de gerir um negócio, gerir uma empresa, para vocês? Eu acredito que assim, a parte mais difícil é porque quando você começa uma empresa, tudo é você que faz. Então, você faz financeiro, você faz administrativo, você conversa com o cliente, você faz tudo. Então, o delegar, você passar outras funções para as pessoas, eu acredito que é o mais difícil, né? Porque você tem que ter um processo muito bem definido, tem que ter etapas muito bem definidas para que você consiga passar o que tem que ser feito e ser feito da forma que você espera ou da forma que você fazia antes. Então, acho que essa é uma das partes mais difíceis, a gente conseguir ir formando uma equipe, sabe? Gerir essa equipe do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, né? Essa é uma parte que eu acredito que é uma das mais difíceis, sabe? Bom, como eu posso dizer? É o gerenciamento da equipe mesmo, né? Trazer novos colaboradores para dentro da empresa é algo difícil, sim. Passar, acho que assim, complementando, né? Passar a nossa visão, por exemplo, como a gente está no meio, querendo ou não, do marketing também, né? A gente tem conteúdo na internet, vídeos, essas coisas, para as pessoas entenderem, os nossos colaboradores também entenderem o que a gente quer transmitir de informação, por exemplo, no suporte. Uma pessoa entrou em contato com uma dúvida, qual que é a forma que nós gostaríamos de tratar essa pessoa? Qual que é a forma que nós gostaríamos de escrever os nossos conteúdos e postar nas redes sociais? Então, essa visão, essa personalidade é uma parte difícil também de passar, na minha visão, assim, para os colaboradores, né? Então, essa parte de delegação realmente eu acho que, também complementando mais um pouco, o início, quando você começa a empreender, ele é muito complicado no sentido de, hoje, quando você se forma, ou quando você vai para um novo negócio, você não tem conhecimento de como funciona o negócio. Você não sabe como funciona uma parte de contabilidade, você não sabe como funciona a gestão financeira, você não sabe como funciona a questão de contratação, jurídico. Então, aprender isso também é um pouco complicado, porque não é um conteúdo que está na internet, por mais que você pesquise, você aprende isso na prática. Então, isso também é muito difícil, sabe? Esse começo, você entender como que eu faço um contrato, como que eu cobro de tal pessoa, e se isso não acontecer, o que eu faço? Então, esse começo assim, de gerenciamento também, parte administrativa e jurídica, é algo um pouco difícil também. Só não tá no roteiro, mas eu queria saber se vocês chegaram, vocês entraram em contato com um advogado, com um contador para começar o negócio? Legal. Então, assim, no começo, a gente foi mais ou menos assim pela gente mesmo, ali na internet e tudo mais, só que a gente começou de uma maneira informal. Então, nossa empresa de engenharia, a gente começou primeiro com nossa pessoa física, né? E aí depois a gente se transformou numa pessoa jurídica, que é uma empresa de fato. Então, no momento que a gente foi se transformar numa pessoa jurídica, numa empresa, aí a gente foi no contador. Então, aí no contador ele explicou muita coisa pra gente, explicou sobre tributação, explicou sobre os tipos de serviço que a gente pode ter, pode oferecer, sabe? E aí, em questão de advogado, nessa parte de contrato e tudo mais, minha esposa, ela é advogada, então assim, ela deu uma força pra gente, deu um toque nas questões de que cláusula eu preciso ter ou qual cláusula eu preciso tirar, sabe? Para que o contrato, por exemplo, quando eu tenho com um cliente, seja cumprido de maneira correta, desde a parte dele até a nossa parte, tá? Então, sim, é importante, assim, a gente fez isso, né? Foi atrás de um contador ali, na hora que foi abrir, e teve um advogado por trás ali na parte de jurídica também. Uma concorrência de alguém que pega o produto de vocês e copia, né? Queria saber como vocês lidam com isso. Então, a concorrência, no geral, ela é muito boa, porque, na verdade, quanto mais pessoas estiverem falando de Notion, de organização, de gestão empresarial, todo esse contexto, pra gente é bom, porque daí vai surgir mais demanda também. Então, às vezes, a pessoa conhece a gente conhece, na verdade, o Notion através da concorrência, e daí, em algum momento, acaba descobrindo a gente. Então, isso e vice-versa também. A gente mostra o Notion para várias pessoas, nosso concorrente também tem vantagem sobre isso. Porém, existem dois tipos de concorrência, né? Existe a concorrência de uma pessoa, de uma empresa que
pensou ali numa personalidade, criou o seu conteúdo de maneira autoral, de acordo com as suas próprias referências, e tem aquela outra pessoa que literalmente pega no Ctrl+C, Ctrl+V mesmo e revende. Então, esse tipo de concorrência específico, a gente realmente já aconteceu várias vezes com a gente, é bem chato mesmo, bem complicado. Já aconteceu até algumas vezes a gente conseguir entrar em contato com as plataformas que a pessoa estava comercializando, a gente conseguia até remover esse conteúdo, porque provou que era nosso e tudo mais, mas ainda acontece, faz parte do mercado e a gente tenta trazer, às vezes, até a própria pessoa para o nosso lado ali de uma maneira, primeiro na conversa, depois a gente passa para outros métodos. Né? Eu acho que a gente sempre tenta ser o máximo justo possível com a pessoa também. Então, primeiro a gente vai lá e conversa com ela, fala, eu acho que, legal, você quer comercializar, template de Notion, dá a sua cara pro produto, não copia, né? Porque copiar, a gente já pode entrar numa área jurídica, é um negócio que fica meio chato, sabe? Então, sempre primeiro a gente vai na conversa e, geralmente, essas pessoas que copiam a gente, eles acabam entendendo, sabe? Entendem que não é algo muito legal, porque é o que a gente chama de concorrência desleal, né? Ele tá pegando algo que eu fiz e tá utilizando pra vantagem dele, né? Então, a maioria, assim, atende legal, sabe? Muda, tudo mais. Mas a gente também já tem preparado para que caso a pessoa não corresponda, não tente fazer para ela mesma, queira manter copiando, né? A gente já tem, por exemplo, tomar medidas judiciais, já sabe o caminho para fazer isso, tá? Mas hoje a gente lida de uma forma, assim, bem legal, tentando ser o mais justo possível, né? Para ele e para a gente, manter uma boa relação também com os concorrentes. É a visão de futuro de vocês, do negócio de vocês, até onde vocês acham que pode chegar, se tem um teto. Então, como eu comentei lá do Start, a ideia era basicamente ser aquele Instagram, aquela empresa que fosse referência quando tocasse no assunto de Notion. Então, pensando no Excel, o Excel existe há, sei lá quantos anos, e até hoje muitas pessoas procuram por curso de Excel, solicitarem algumas empresas a utilizar, e o Notion, a gente tem essa visão de que ele é um aplicativo muito bom também e que pode ser como se fosse um Excel, não faz a mesma função, mas agora para gestão mais de notas, tudo mais, organização de projetos, tudo mais, que pode até ser solicitado numa empresa, como já vem acontecendo em algumas empresas de elas estarem implementando o Notion e as pessoas que vão trabalhar precisam de um treinamento. Então, se você já, digamos assim, já sabe utilizar o Notion, já é quase que um diferencial para algumas empresas. Então, tendo essa visão de que o Notion pode se tornar essa ferramenta que faz parte ali do meio profissional, a gente pensa que ainda tem bastante mercado, né, digamos assim, e a gente tem muito o que crescer também. Então, essa é uma visão, né, que a gente tem de que pode continuar crescendo. Agora, querer falar de estratégia, né, até para os coleguinhas que estão vendo aí na sala, qual que vocês acham que foi a estratégia mais eficaz que vocês usaram que fizeram a empresa ter sucesso? Bom, eu vou falar a que eu acho, depois o Ricardo vai falar dele, mas assim, a estratégia, eu acho que a parte da venda, você tem que ter uma personalidade. Por exemplo, você cria uma marca de verdade, você coloca essa mesma identidade visual, né? Que na verdade, essa identidade visual, com o teu posicionamento, tua personalidade, hoje se resume no brand, né? Que é uma palavra que é até difícil o conceito, mas justamente por ser a mistura de tudo. Que é identidade visual, posicionamento, personalidade, marca, fonte de letra, logo, tudo isso é o brand. Então, você ter esse brand, você conseguir identificar aquilo que você, na verdade, expressar, né? Aquilo que você é mesmo, e trabalhar toda a sua marca em cima disso, porque daí com isso você consegue atingir melhor o teu público ali, vender melhor para ele, vender mais para o mesmo público. Então acho que tudo envolve. Eu acredito que assim, estratégia, né? Primeiro é o tráfego, então não dá para falar, ele é uma estratégia, então você utilizar o tráfego, existe aquilo lá, o tráfego orgânico e o tráfego pago, né? A gente de início optou pelo tráfego pago, né? Só que hoje, por exemplo, a gente é muito forte no tráfego orgânico também, a gente acredita, né? Mas por quê? Principalmente pelo que o Leonardo falou, né? A gente tem um branding muito forte também, a gente se manteve nesse branding. Então, a nossa comunicação, ela segue todo um fluxo, sabe? Ela
tal coisa é de um jeito, outra coisa é de um jeito. Não, a gente é tudo alinhado essa comunicação, né? Desde os posts, desde os nossos templates também, sabe? Então tudo segue esse padrão. Eu acredito que é isso, né? A estratégia principal nossa, assim, é o que o Leonardo falou. A gente tentou criar uma marca forte, onde a pessoa vê lá, ela vê a nossa identidade. Então, desde quando ela compra o nosso template, ela vê a nossa identidade no template. Quando ela assiste o nosso curso, ela vê a nossa identidade naquele curso. Então, tudo, acho que envolve muito isso, o posicionamento, né? E você se manter firme nesse posicionamento. O que é o Café com Notion para vocês? Não, eu acho que assim, o Café com Notion, hoje ele é muito mais que uma empresa em si, não é só uma empresa. Então é uma forma de gerenciar empresas, é uma forma que as pessoas encontraram de se organizar, tá? Eu acho que é isso, o Café com Notion, ele tem curso de Notion, ele tem template, mas também é muito o que vem por trás disso. Eu acho que é a questão da organização, sabe? É um conceito de as pessoas entenderem, eu quero ter uma vida organizada, eu quero ter uma gestão de empresa organizada. Acho que o Café com Notion transmite isso, sabe? A organização em si.